Imagina se você fosse muito rico, né? E você não tivesse que pensar no que, quando tem que comprar uma coisa, porque eu sei que a gente tem que fazer muito disso, né? Quando você vai comprar, espera-se pelo menos, que você pense muito antes de fazer a compra. Quem não pensa, você já sabe o que vira depois, né? Você quer comprar uma coisa que é importante, então imagine se você não tivesse esse limite. Se também você não tivesse que se preocupar, eu quero fazer uma viagem, eu quero especial, eu quero fazer um investimento, e eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho de sobra, eu tenho tudo. Eu também não tenho que me preocupar com pouco dinheiro ou falta do dinheiro. Posso ir à vontade. Tudo o que eu desejar e que for bom, estou pensando nisso, é só fazer. Eu fico até pensando, esses que têm dinheiro sem limite, né? Que andar com um relógio num preço tão doido que eles andam, que dá para comprar várias casas. Porque você fica perguntando, por que isso é importante? De verdade, algumas vezes, ele parece tanto um simplesinho comprado aí, né, na terrinha, né? Aí você fala, como é que é isso? Só quem entende realmente. Mas as pessoas estão assim, eu não tenho limite, eu quero uma BMW, eu quero não sei o que, eu só quero, é só pedir. E você pode ver que, principalmente jogadores, eles ostentam. Você não sabe como eles terminaram a vida, depois passa a olhar como eles terminaram. Mas enquanto trabalhavam, tinham muito, eles ostentam riquezas demais. Eles não têm que parar para pensar, porque tem muito dinheiro. Agora, a minha preocupação, falando com a gente, será que Deus pensa disso? Eu estou falando de enriquecimento. Será que Ele é contra? Para Ele, todo mundo devia viver apertado, necessitado, né, apurado, porque assim é melhor, porque assim Ele pode controlar você. Que não é isso que as pessoas fazem, né? Muitas vezes alguém controla uma pessoa, o patrão controla o empregado para fazer coisas que não era para fazer, porque ele tem medo de perder. Será que Deus vê a gente desse jeito? Então, você vai ver que Jesus fala sobre essa questão do dinheiro, mas ele não está falando que o dinheiro é um problema, e nem as riquezas são um problema. Tá? Quando você lê a Bíblia, ele diz assim, o amor ao dinheiro, o amor a essas coisas, o apego a essas coisas, a atitude que nós temos é o problema. Eu estava lendo esses dias. O dinheiro que Davi deu, o que ele deu de contribuição quando foi construir o templo, eram milhares e milhares de quilos de tesouro, de ouro, de prata, não sei o que. Você fica até, meu Deus, não dá nem para fazer a conta disso, o que seria. Só a oferta dele. Porque ele diz, vamos ofertar para a construção. E você vê, era um homem, ele, Salomão, você vai ver no Velho Testamento, Abraão, pessoas ricas demais, muitíssimo ricas. Então, você pensa, Deus tem problema? Quando você vai para o próprio Zaqueu, ele é um exemplo, você veja, para um ele disse assim, vai e vende tudo que tem e depois você me segue. Dá aos pobres e me segue. Ele não fez. E quando é Zaqueu, que é um cobrador de impostos, detestado pelas pessoas, Jesus resolve pousar na sua casa por ver o seu coração. Jesus não fala nada, não tem uma menção que Jesus falou, vou na sua casa, se você fizer um acordo comigo, você entrega para os pobres o que eu vou, se eu for lá? Não, ele não fez isso. E nem depois disso ele também fez. Você pode ver que quem chega a essa conclusão espontaneamente é o próprio Zaqueu. Ele diz assim, olha, ele sabia que ele tinha cobrado de algumas pessoas a mais, porque era um cobrador de impostos. Se não me engano, ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais para ele. Já para os pobres, ele falou, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar a eles. Isso era espontâneo, foi uma decisão, por causa daquele tempo que ele esteve com Jesus, por causa do encontro dele com Jesus. Foi pessoal, foi uma iniciativa pessoal. Agora, para a gente entender um pouco mais, esse texto ele vai falar de 6 a 15, mas eu vou começar pelos resultados, né? Para depois a gente ver como é que a gente chega a esses resultados. Vamos começar comigo, leia comigo, diz assim, e Deus, que é 2 Coríntios 9, 10 e 11, tá? E Deus, vamos falar juntos, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. E Ele fará com que cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Deixa eu repetir porque está ao vivo, né? Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós.
que Deus está dizendo nessa palavra para a gente? Vamos parar um pouquinho. Ele está dizendo assim, que Ele é a fonte, Ele está dizendo, pode olhar tudo e vamos rever, que Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Ele é a fonte da semente para plantar, do pão para comer. Ele está dizendo assim, não é o nosso trabalho, apesar que nós precisamos trabalhar e fazer o melhor de nós, não são as nossas habilidades ou a nossa capacidade, a fonte aqui está em Deus, é Deus quem fará essas coisas. Ele diz assim, eu darei todas as sementes que vocês precisarem. Nós conhecemos, daqui a pouco eu vou falar de uma delas, mas o quê? Semente de milho, você conhece na plantação, né? Semente do que? De trigo, né? E você vai para fora, semente de frutas, de soja, daí em diante ele diz, eu darei todas as sementes. E quando pensar aqui, você pode pensar que ele dará todos os recursos. E falando em semente, ele diz assim, não, ele não só providencia todas essas coisas e dá tudo que necessitar, mas ele diz assim, ele que faz germinar, ele que faz crescer, ele que faz produzir uma grande colheita. Não depende. Você lança no solo. E o lançar eu tenho que depender do poder de Deus. A semente primeiro ninguém fez. Que as pessoas podem fazer pensando com a semente para você, depois entender espiritualmente os seus recursos. Quem é que produziu a semente? O que eles podem fazer é manipular essa semente, tentar clonar a semente, fazer alguma alteração na semente, mas a semente é de Deus. É daí que parte, ele falou, e todo esse processo, até produzir, e se você é como eu adoro ver isso nascendo e crescendo, né? E dando fruto, é maravilhoso demais, eu consigo entender o poder e a presença de Deus. E ele diz no versículo, que ele fará com que você seja sempre rico, é a Bíblia dizendo, não sou eu, para ter sempre para dar. A riqueza tem a ver com com aquilo que nós fazemos. Então, a semente vem de Deus, veja lá, o pão para alimento vem de Deus, todos os tipos de sementes necessárias vêm de Deus, germinar, crescer, multiplicar essa semente vem de Deus, ser sempre rico para dar vem de Deus, não vem da gente. Agora a minha pergunta é por que a maioria não experimenta isso na sua vida? Por que isso não acontece na vida de muitas pessoas? Bom, eu vou imaginar que tem algumas coisas que Deus sabe que vai fazer mal para ele, então ele está mais interessado na sua vida espiritual, na sua eternidade, então algumas pessoas não terão. Mas eu penso que outros não têm por causa de como agem, por causa do coração. Primeiro, vou dizer 3 coisas aqui para você pensar. Primeiro, somos orgulhosos. Nós tentamos seguir o nosso próprio caminho. Deus não ocupa um lugar importante na nossa vida. Nós achamos que nós podemos fazer sem Ele. Então, na nossa vida, a cadeira na nossa casa, o espaço na nossa vida é o menor possível. Ele está ali todos os dias, porque Deus está em todos os lugares, mas nós ignoramos. Voltando a uma das pregações que o João fez, ele está dizendo aquele que confia nas suas próprias forças, o homem que confia em si mesmo, no poder humano, ele diz assim, o que ele fizer, as oportunidades boas vão passar pela sua vida, as coisas vão secar, vai se perder. E, ao contrário daquele que confia em Deus. Então, o nosso orgulho faz isso. Mesmo que você não ache que seja, mas somos. Porque fazemos sem Deus, sem orar, sem buscar, sem saber a vontade de Deus. A segunda coisa, em consequência desse orgulho, nós também somos ambiciosos. Há um texto que diz, vocês pedem, mas pedem mal. Não basta só pedir. E vocês pedem para o seu próprio deleite, vocês não estão pensando no todo, naquilo que Deus realmente quer para a sua vida, então não darei. Nós trabalhamos com ambição para ajuntar mais, para possuir mais, para ter mais e reter mais com a gente. Você lembra a história daquele homem rico que olhou para tudo e falou, nossa, a colheita foi tão grande e esses celeiros já eram grandes, não dá, vou derrubar isso e vou construir novos. Eu preciso guardar mais. Eu preciso estocar mais. E a pergunta que o próprio Jesus está fazendo, mas e quanto à sua riqueza para com Deus? Você é rico? Que essa era a questão? Não, ele estava dizendo, tudo isso que você construiu e tem não serve para nada se você não for rico para com Deus. Como é que é o seu coração? Como é Deus? E o que ele queria era juntar, ele não estava preocupado ao seu redor. Tudo que havia de necessidade era meu, é meu. Então a palavra de Deus foi para ele, louco, a palavra de Jesus foi, nessa noite pedirão a sua alma, o que você tem em depósito lá? Ele não tinha a perspectiva correta, ele era ambicioso, ele queria mais, ele precisava mais. Jó 20:20 diz assim, por causa da sua ambição,
Por causa da sua ambição sem limites, diz, o perverso perderá tudo o que tanto desejou e sonhou conseguir. Você vai ver pessoas conseguindo, e você vê mesmo quantas pessoas têm. O que você precisa ver é a vida deles no dia a dia e o final da vida. Você vai ver assim, eles não aproveitaram, eles sonharam, eles conseguiram tudo o que queriam. E eu tenho uma palavra de alguém que chegou lá, ele diz assim, a gente vive a nossa vida correndo pensando, um dia eu vou chegar lá. E ele diz, não existe esse lugar. Não se engane, você nunca vai chegar lá. Porque não há prazer, não há satisfação, eu não aproveito se eu não fizer do jeito de Deus. Terceiro, muitas pessoas não têm porque não têm fé suficiente. Parece que não acredita naquilo. Deus está dizendo todas essas coisas que nós lemos aqui, é a palavra dele, é promessa, mas eu não tenho fé suficiente para crer que ele pode fazer isso. Interessante que o homem que vai plantar, ele lança a sua semente, e ele sabe que ele não vai fazer nada, ele só preparou a terra. E ele vai fazer o que no outro dia? Vai aparecer lá para ver, nos outros dias ela vai germinar. E ele vê crescendo, então a gente vê essas coisas acontecendo, então é mais fácil para ele crer. E a Bíblia está relacionando isso aqui exatamente a algo totalmente espiritual. Para mostrar para você, pegar algo sólido, algo que você conhece, algo palpável para dizer que espiritualmente é assim. O orgulho, a ambição, sem limites, a falta de fé do nosso coração são impedimentos de Deus para nos abençoar. Qual a chave, então, quando eu olho para isso, e esse era o título, para o enriquecimento? Então, agora a gente vai ver esses versículos que são os primeiros. Para chegar a esse ponto de ter tudo isso que Deus disse que faria, olha o que ele está dizendo antes. Lembrem-se disto. Vamos ler comigo? Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Eu não preciso interpretar para você. E Paulo, isso é um princípio que eu estou pegando para tudo na nossa vida. É uma igreja que está sendo desafiada, a igreja de Corinto, a ajudar uma igreja que está passando necessidades, que é pobre, que sofre. E essa é uma igreja que ela tinha uma falha muito grande, ela tinha tudo menos amor. Então, por isso ela não era generosa, ela não tinha muito interesse em fazer. E ele está desafiando, então diz, por isso que ele está usando esses princípios. Que cada um, diz, dê a sua a oferta conforme resolveu. Vamos juntos? 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Você e eu somos objeto do amor de Deus porque damos? Não. Você entendeu? Porque se der com tristeza, der por necessidade, der por obrigação, por isso nós não fazemos campanha para arrancar de você, porque não é essa a questão. E nunca vamos fazer. Você tem que ser, porque o contexto aqui é de pessoas que se entregaram primeiro a Jesus. Jesus, sendo rico, se fez pobre, sendo Deus, se fez homem. Então, assim, eu e você, por amar a Jesus. Interessante, eu tomei umas decisões ainda mais profundas na minha vida depois, e eu até ia começar dizendo isso, eu estou dizendo e peço a você também. Eu sou grato a Deus por estar aqui falando para vocês mais uma vez. Amém? Porque Ele me deu vida, eu agradeço. Ele é um Deus maravilhoso, Ele cuidou de mim, me trouxe, eu podia não estar aqui, vocês sabem a história. Quantos? E eu queria que você também falasse, obrigado Jesus, porque eu estou aqui. Não só por estar na igreja. Você levantou hoje. Você está respirando hoje. Você pode vir na casa de Deus hoje. Você tem tantas coisas maravilhosas que você pode alistar a sua família. Né? Eu sei que você tem uma lista de coisas que você pode dizer. De agradecer, de ser grato. E por ser grato a Deus, eu tenho pedido, Senhor, eu quero viver. Está bem, é a segunda vez que eu passo por uma coisa grave, então eu quero viver ainda mais profundamente para Ti do que eu tenho vivido. Então, por favor, me ensina, me ajuda a ter uma percepção clara do que, como o Senhor quer que eu gaste esse tempo que me resta, que eu não sei quanto, da melhor maneira possível. E aí, então, eu quero fazer por amor. Se você vai levar uma flor para sua esposa ou esposa, seja lá o que for, levar para o marido um chocolate, seja o que vocês planejarem. Não, é dia das mães, eu vou ter que dar essa flor para ela. Isso é que muita gente faz. Ou, a flor é a mesma, o dia é o mesmo, mas você faz uma expressão tão especial, dizer, você é importante demais na minha vida. A flor é simples, mas ela representa que eu lembrei de você, que eu amo você,
que a minha vida ao seu lado é muito melhor. Entende a diferença? Mas vamos para a alimentação. Nossa, eu tenho que comer hoje. Ou você pode, nossa, eu quero comer aquela carne hoje. Ou seja o que for, aquele ovo frito, não importa. Mas assim, eu tenho um amigo que quando viaja, de pastores, a turma chama ele que é o cara do zoião, porque você vai no restaurante, vai no lugar, eu quero ovo. Ele adora, essa é a ideia. Essa é a ideia. De você, ou você come porque tem que comer, porque senão você vai morrer, e vai mesmo se não comer, ou você sabendo de todas essas coisas, mas você fala, eu quero curtir isso aqui, aproveitar, agradecer por isso aqui. Então, esse é o contexto. Vocês se deram primeiramente ao Senhor, por isso que vocês estão se entregando. Esse é o contexto. Então, façam por amor, não por obrigação. E Deus diz assim, quando você faz isso com alegria, eu amo você. Ele não te ama porque você trouxe dinheiro, porque você deu mais dinheiro, menos dinheiro. Ele ama por causa do seu coração, você se desprendeu. Por isso ele faz, aqueles homens estão derrubando sacos de dinheiro na presença de Deus, no gasofilácio, lugar do tesouro. Jesus para ali para olhar, e de repente passa uma mulher que os discípulos não viram, que ninguém ouviu o barulho da sua moeda, com o barulho de tanto dinheiro que estava caindo. E Jesus disse, amei essa mulher. Por quê? Assim, porque esses aí deram o que sobrou para eles. Não precisa, nem tem coração nada. Mas essa mulher deu tudo o que tinha. Por amar a Jesus, por confiar em Deus. Ela deu tudo por causa da sua dependência de Deus. Eu amei mais. Entende? É isso que ele diz. Versículo 8, vamos juntos? Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre em tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Não é para a gente guardar para a gente. Versículo 9, como dizem as Escrituras, está citando um salmo, e isso aqui, entre aspas, antes é abre parênteses aqui, o justo, vamos falar juntos? O justo, ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. É a lei do universo. Colhemos conforme nós semeamos. E nós precisamos ser libertos desse pensamento de que se nós retermos, quanto mais reter, mais a gente tem. E isso não traz enriquecimento. É isso, a lei não é essa. Na lei do universo, que é a lei de Deus, você lança a sua semente na terra, e a terra vai devolver para você muitas, com a bênção de Deus, muitas e muitas vezes mais. Mas somente se a semente for lançada. Interessante isso. Eu fiz uma pesquisa sobre o milho. E fiquei surpreso com algumas coisas. Uma saca comercial tem 25 quilos, uma saca de milho. E ela tem em torno de 60 mil sementes nessa saca de 25 quilos. Diz que no Brasil a média de produção é de 100 sacas por um hectare. E para um hectare, dessas 100 sacas, então planta-se apenas um saco de milho. E um hectare diz que equivale a 10 mil metros quadrados. Pelo que eu entendi, é um campo de futebol, não só o campo, né, tudo que envolve, quase um campo e meio, 1,3 pre de campo, dá esses 10 mil metros quadrados. E você planta lá uma saca e colhe nesse espaço e colhe 100 sacas de milho. Você planta, então, 60 mil sementes e vai colher 6 milhões de sementes nesse espaço. Na lei do universo, que é a lei de Deus, você lança a sua semente na terra. Lembra que eu disse? A terra recebe e te devolve com muitas e muitas vezes mais. Jesus menciona isso quando ele falou dos 4 tipos de solo de coração. A semente é roubada, foi lançada num solo duro. Depois tem mais 2 solos, que até a planta nasce, mas ela vai morrer com o tempo. Por causa do tipo de coisas que vão haver naquela vida e naquele solo. Aí o último é o solo que ele diz que é fértil. E ele diz assim, que produz 100, 60 e a 30 por 1. Então depende do solo, depende também do tipo de semente. Jesus mesmo diz que é assim que funciona. Então, semeia-se uma saca de milho e colhe-se em um hectare 100 sacos, 1 por 100, ou 100 por 1, como ele disse. Planta-se uma semente, aí eu fui atrás disso aqui ainda, de milho, e ela vai dar em torno de 2 espigas. Eu sei que tem pé, eu já colhi pés que dão muito mais, mas
mulher especialista, estava dizendo o seguinte, que eles preferem um pé que dê somente 2, porque tem de 5 até 10 espigas. É igual a uva. A gente achava que plantar um pé de uva e deixar crescer bastante e dar muita uva era o melhor. E aí a técnica hoje é 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, e só isso. E esse pé de uva não deixa crescer, e toda a força está resumida ali. Poucos cachos, mas os cachos são os mais bonitos, e as frutas as melhores possíveis. Então ela diz que o melhor seria 2 espigas. Mas vamos fazer a conta então com 2 espigas. Diz que cada espiga, e ontem eu estava com milho em casa, falei, não pode ter isso. Aí eu contei, gente do céu, você não vai acreditar. Quando você come uma espiga de milho, você come entre 500 a 800, de uma espiga, 500 a 800 grãos de milho. Você acredita nisso? Na minha mente, eu fui contar uma fileirinha, 2 fileirinhas, não é que o negócio é isso mesmo? Isso porque era pequeno, imagina as normais. Então, uma espiga de milho vai ter em torno de 500 a 800 grãos. Então, se você planta uma semente e ela der 2 espigas, você vai ter de uma semente entre 1.000 a 1.600 outras sementes. E aí ele diz assim, essa é a lei que eu estou aplicando para a espiritualidade. O problema é quem crê. Então, para mim aqui, a chave, olhando para a palavra de Deus, para ser enriquecido, é semear muito e de coração. Tem várias pessoas, Bob Proctor, tem um outro falando também, que são pessoas muito ricas, escrito muitos livros, e pessoas que dão conselhos sobre finanças. E a primeira coisa que eles colocam, se você tivesse que dar um conselho para qualquer pessoa que quisesse enriquecer, qual seria o seu melhor conselho na vida? Ele falou, a primeira coisa é seja grato. Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que ela ensina, ela tem a resposta. É ter um coração que o que eu faço, eu sou grato a Deus por tudo, e por isso eu abençoo o reino, eu abençoo as pessoas que precisam, por causa da gratidão que há no meu coração todos os dias. Por isso eu disse, eu levanto e falo, sou grato. Estava conversando com um amigo aqui que você pode levantar de manhã e as preocupações virem sobre você, as contas para pagar, coisas para fazer, quando vê, você vai tomar remédio para ver se foge disso. Mas a Bíblia diz, quando fala numa escala de oração, diz que para a gente vencer a ansiedade, ele diz para orar, suplicar ao Senhor, ele diz, fecha tudo isso com ações de graça. Por quê? Enquanto você está olhando para o problema, você está olhando para as impossibilidades, está olhando para o medo, para a aflição. E aí, quando você olha para a gratidão, para o seu coração, você está trazendo à memória as possibilidades, aquilo que Deus fez, e aquilo que Ele pode fazer se Ele já foi fiel. Você está até aqui, Ele te trouxe até aqui, essa é a ideia. O que Deus está, e Paulo está ensinando, e preocupado aqui, é que a gente seja grato a Deus, e por ser grato a Deus, o nosso coração é aberto para Ele e para a obra dEle. Dessa forma. Entende? Então não tem troca, irmão. Você não precisa comprar água de nada. Você também não tem que sair na igreja e fazer troca com Deus. Se eu der muito mais para Deus, Deus vai me dar. Não é isso que Ele está dizendo aqui. Porque a mulher viúva, ela deu tudo que tinha do seu coração. E esse tudo que tinha era uma moedinha tão pequena diante daquilo que eles deram. E onde era a preocupação de Jesus? Jesus a amou porque era o seu coração que estava sendo colocado ali. Então vamos pensar, uma pessoa que ganha 100 reais por mês, vai chegar e fazer uma oferta ao Senhor, e Deus vai olhar para o seu coração, para a sua realidade, e falar, ela é desprendida, ela me ama. E Ele não vai amar mais a pessoa que chegou, nossa, esse aqui deu 10 aí, 10 mil, 10... Não. Ele só vai olhar sempre o nosso coração. Por isso qualquer pessoa pode servir a Deus. Qualquer pessoa pode ser abençoada por Deus, se nós aplicarmos. Então a chave é, ser enriquecido por Deus é semear muito e de coração. Significa ter um coração que sabe que é Deus que dá todos os nossos recursos. E que também sabe que se nós aplicarmos bem, Ele vai dar mais para as nossas mãos. Nenhum pai é irresponsável, muito menos Deus.
Ele mesmo já falou dos servos, ele olhou cada um e falou, esse aqui pode administrar tanto, esse tanto, e cada um recebeu conforme ele podia administrar. 10, 5 e 1. E o 1 ele já estava, falando, eu vou arriscar com esse cara, ele já sabia. Mas vou arriscar, vou dar uma oportunidade. Quem sabe no meio disso tudo ele ainda faz bem. Você lembra o que ele fez? Ele enterrou. E ele falou, mas você podia ter feito uma coisa simples? Você não gosta de mim, você tem raiva de mim, você tem medo de mim, então depositasse no banco, deixasse render sozinho, não tinha trabalho nenhum. Então ele está dizendo nossas habilidades. Aí ele pega aquele que tem mais, ele deu mais para ele. E confiou mais na mão, porque ele foi fiel naquilo que estava fazendo. É o que Deus espera de nós. Se a gente é fiel ao aplicar aquilo que Ele nos dá. Então é preciso haver uma conversão, deixa eu dizer para você. É preciso haver uma conversão do nosso coração. Por quê? Qual é a nossa tendência natural? Quanto mais eu tiver, quanto mais eu guardar para mim, quanto mais eu reter, quanto mais eu investir em mim, mais rico eu serei. E tudo nos nossos dias está planejado para ser dessa forma. Para nós nos voltarmos cada vez para nós mesmos. Tudo está. Os nossos filhos estão afetados. Meninas novas que têm crescido financeiramente estão dizendo o tipo de comportamento e atitude que elas passaram a ter. Então ela faz uma crítica, uma delas, dizendo, olha, como é que a gente vai entender uma pessoa, uma jovem nos nossos dias, que ganha um salário de 1.000 e poucos reais e compra um iPhone de 5, 6 mil reais. Você está entendendo? É por aí. Eu falo assim, ela vai primeiro ficar, tudo que ela ganhar, ela vai passar a vida dela pagando. E ela não precisa do iPhone. O pior é que roubam o seu iPhone. E a gente sabe disso. Quanto que acontece? Ela não vai pagar seguro porque está toda comprometida, não faz mais nada. E o que ela faz? Roubou, eu vou comprar outro. Eu vou arrumar mais. É esse erro que há. Nós fomos feitos. Nós aprendemos isto. Nos ensinaram a jogar tudo fora e a fazer errado. E a palavra de Deus está querendo ensinar a gente a ser grato, a gente seguir os princípios de Deus. Ele está dizendo, semear não é guardar. Não está dizendo que você não pode investir, não está dizendo que você não pode planejar, não está dizendo de você não poupar. É o jeito que nós fazemos as coisas. Já eu vou te explicar melhor. Então nós somos feitos assim, todo o sistema está para tirar seu dinheiro. Você não tem problema em ir no shopping agora. E vai lá e não pensa duas vezes em gastar talvez uma coisa que você nem precisa. Mas quando vem para as coisas de Deus ou outras coisas essenciais, você fica pensador, talvez não dê. Mas a gente não faz isso, né? Lá fora. Porque essa é a nossa tendência. Então nós precisamos ser curados por Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, lembrem-se, em Atos 20, 35, diz assim, lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Por que você acha que é melhor quem dá do que quem recebe? Quem recebe está precisando. Quem dá tem o suficiente para si e para mais uma doação. Mas não é só isso. Quem está dando alguma coisa e ajudando alguém, é assim que a gente se sente feliz. É assim que nos sentimos realizados. Foi assim que Deus planejou. Quando a minha vida se torna uma bênção para a vida de mais alguém. Porque se eu não tiver mais alguém, você vai ver que as pessoas terminam infelizes, porque ele não tem como passar aquilo, nem compartilhar aquilo que Deus deu a ele. Então, o prazer nosso e a felicidade nossa está em compartilhar. O próprio Deus é assim. Deus amou tanto você e a mim que Ele compartilhou o seu Filho. E o seu Filho nos amou tanto que compartilhou sua vida comigo e com você. E se nós somos filhos, nós fazemos isso. Claro que eu estou falando de finanças, mas isso aqui é um princípio para tudo na sua vida. Isso aqui é um princípio para tudo. Quanto mais nós semeamos, quanto mais amor semeamos, mais colhemos. Quanto mais paciência semearmos, mais paciência nós teremos. Quanto mais compaixão, quanto mais misericórdia, é o jardim da nossa vida que nós semeamos, nós colhemos. Esse é o princípio de Deus. Semeie, não retenha. Não seja assim. O médico Lucas, no Evangelho de Lucas 6,38, diz assim, porque se vocês derem, vocês receberão. Não sou eu, irmãos, quem está dizendo isso. Lucas 6,38, para você ver depois, 6,38. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante, apertada, sacudida,
para dar lugar a mais um pouco até derramar. Então vamos pensar, para a gente visualizar que você está com um saco de 25 quilos ali, né? De café é 60, é pesado pra caramba. Você está com um saco de 25 quilos, levando como oferta, como doação para aquilo que Deus pediu. E você chega lá e Deus diz assim, agora esvazia e joga aí agora, deixa eu encher você de volta. Então diz que esse encher não é assim, pôr um pouco. Diz que ele vai pôr até cair fora. Caiu. Chacoalha um pouco, aperta, soca. Essa é a ideia. Coube, até transbordar. Será que isso é verdade? Você acredita mesmo nisso? Eu vou repetir uma coisa que Deus me mostrou mais uma vez para falar sobre fé. Eu fui até o hospital, o Hospital do Câncer, vi o meu primo, que vocês sabem, com câncer, que descobriu há poucos dias. E eles tinham colocado a bolsa lá, aquela bolsinha que diz ali, tinha quimioterapia, que tinha o objetivo de ir lá e matar células cancerígenas. Eu não tenho dúvida que qualquer pessoa que chegou lá acredita que lá tem um líquido que está penetrando e que está fazendo o efeito. Como você faz com remédio. Eu acordei na madrugada, não era uma visão, mas Deus me deu. Era uma, como é que eu chamei? Era só uma ideia. Uma imagem que ele colocou na minha mente naquele momento, que é diferente de uma visão. Imagem que me veio à mente. Falei assim, Israel, se o médico coloca, as pessoas pesquisaram e aquilo lá tem o poder de penetrar no organismo e matar as células cancerígenas, se eu disse que oração é o recurso, é o meu poder que está à sua disposição, à disposição da igreja, e quando você ora, me pede, eu posso pôr as minhas mãos e restaurar e completamente fazer aqueles órgãos, novos órgãos. Creia nisto. Ele foi para casa, seus exames foram piores agora, mas ele está celebrando cada dia, porque o médico falou, vai para casa, curtir a sua família, e acho que agora está perto de 30 dias, que ele está em casa, curtindo cada dia, agradecendo a Deus por cada dia a mais que Deus tem dado. Mas, como Deus não falou para parar de orar, para nenhum de nós, nem para todos que oramos e toda a equipe que ora, tem muita gente, e fora do país tem uma lista grande de pessoas que não o conhecem, mas oram todos os dias. Eu creio que Deus vai fazer isso na vida dele. Eu creio. Até que ele tire isso do meu coração, ele não tirou. Então todos os dias eu oro. Cura, Senhor. Renova, Senhor Jesus. Traz a vida novamente. E o que ele está dizendo sobre a palavra é isso. Se vocês derem a minha promessa, vocês receberão. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco, até derramar. E à medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Então, eu levo uma saca de 25 quilos, e eu vou trazer uma saca de 25 quilos. Depois a gente vê isso. Deixa eu concluir da seguinte forma. Nós precisamos aprender a semear. Aprender a semear significa semear com abundância e de coração. Não forçado. Semear com abundância de coração. E à medida que nós nos tornamos, e aprender a semear tem isso, à medida que nós aprendemos a ser responsáveis com aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá mais ainda. Então é uma pergunta que você faz, se Deus não está me dando, o que é que eu tenho que mudar na minha vida? Precisamos também aprender a lei da liberalidade. É dando que se recebe, é um coração voluntário que queira fazer, desprendido. Precisamos aprender a depender de Deus, porque crer que tudo vem dele. O problema é que ele diz assim, aqueles que correm para Deus e que amam a Deus, Ele dá enquanto eles dormem, enquanto descansam.
Você sabe qual é a tônica hoje? Se você abrir o seu YouTube e procurar os maiores, ele está dizendo, o maior problema é que as pessoas estão trabalhando para ganhar dinheiro e eles não descobriram que o dinheiro que devia trabalhar por eles trabalham pelo dinheiro, o dinheiro devia trabalhar por eles. E se a gente olhar aqui para o que Deus está dizendo, eu lamento que as pessoas estão trabalhando que nem um condenado, esquecem de falar comigo, eu poderia trabalhar por eles. Eu poderia trabalhar, mas eles não fazem. Então nós precisamos aprender a depender dele. Precisamos aprender a confiar nas promessas. Se Deus falou, ele vai? Certeza. Se Deus falou, ele vai? Todas as promessas de Deus têm um sim. Você não precisa ir lá pedir mais autorização. Ele prometeu, ele fará. Mas só não faz se eu não confiar. Nós precisamos aprender também que nós somos abençoados para abençoar. Pode ver que tudo que ele está falando aqui, Deus nunca vai te dar uma coisa em que você vai reter para você, e para você, e para você, e para você, e para você. Não, você é um canal de bênção. Você vai ter tudo o que precisa, muito mais do que precisa. Ele deixa claro no texto, mas isso é sempre para você ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Vamos ficar em pé? Vou pedir para o pessoal do louvor vir. E eu vou dizer qual é a sua decisão, se você quiser hoje. São 3 coisas que é um desafio para o seu coração. Para mim, isso aqui são passos que você pode dar em relação ao que nós ouvimos hoje. Você e eu, todos nós. Primeira coisa que você vai fazer é, vamos falar juntos? Clame para que Jesus aumente a sua fé. Esse é o seu clamor. Aumenta a minha fé. E ele diz assim, nesse texto, creia que não vai te fazer falta. Esse é o compromisso de Deus. Isso que ele está dizendo, não vai te fazer falta. Não só não vai fazer falta, ele falou, eu vou te dar muitas vezes mais. Quando você faz para Deus e ele te pede. O versículo 8 diz assim, Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham tudo, sempre em tudo, tenham sempre em tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Não para reter. Puxa vida, será que você crê nisto? Os discípulos disseram assim, Senhor Jesus, ajuda na nossa pequena fé. Então a primeira coisa é você orar ao Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Segundo, ore a Deus, vamos falar juntos? Ore a Deus e refaça o seu orçamento pessoal, mensal. O que é refazer? Primeiro, talvez você nem faça. Eu acho que muitos problemas das pessoas que não fazem mais pela causa de Deus e pelas pessoas, porque elas não têm, não sabem quanto ganham, não sabem, quer dizer, talvez até saibam quanto ganham, não sabem quanto gasta. E uma boa coisa, a primeira coisa da economia diz que é você pegar, da boa administração, é colocar no papel quanto você ganha e quanto custa a sua vida. E aí depois de você fazer isso, então você vai fazer uma avaliação nesse orçamento. E quem sabe, no caso aqui, uma readequação você não fez, para que você possa, então, ter um compromisso com Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Separe aquilo que é dele e não conte com esse dinheiro. Mas eu vou ir um pouquinho mais longe com você. Terceiro, vamos falar juntos? Decida ir além do mínimo que você já faz usualmente. Por que eu estou dizendo isto? Todos nós, porque fala de dízimo, nós aprendemos assim, eu vou dar isto. E diz que o servo que faz o que é mandado é inútil. Então todos nós somos bem inúteis, se fazemos só o que é mandado. A mulher deu tudo. Eu não estou pedindo nada disso, fazendo nada com você. Isso é você e Deus. Mas se colher 100 sacos, guardar os 100 sacos, não vai acontecer nada. Se pegar os 10 sacas, e plantar, então aquilo que plantar vai colher. E se semear mais que 10? A medida que usarmos para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que nos vai ser dado de volta. Então, o mesmo que você levar para medir e entregar, é esse mesmo que virá cheio. Vamos levar bastante? Para Deus encher bastante e mudar a sua história? Então eu queria perguntar para você, por que você não aumenta o tamanho da sua vasilha?